Números, capítulo 20. Números é o quarto livro da Bíblia. É só abrir Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. Não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Aqui nesse capítulo 20, 21 de Números, nós temos aqui várias lições, mensagens tremendas, espetaculares. Aqui nesse capítulo, algumas que fazem referência até posteriormente. João usa esse capítulo 21 de Números para falar de Jesus, no seu Evangelho, no capítulo de número 3. Mas a Bíblia, ela mostra aqui para nós algumas coisas, eu quero chamar a sua atenção sobre isso. Primeiro, diz aqui que na hora que eles chegaram a este lugar, primeiro fato que ocorreu, Miriam morreu. Miriam era a irmã de Moisés, que ajudou a Moisés a conduzir até então o povo de Israel até aquele lugar. Ela foi quem, no dia que a mãe colocou ele numa vasilha e colocou no rio, foi ela que foi seguindo o irmão até ver que ele ficou em boas mãos, que foi na mão da filha do faraó. Foi a Miriam que foi seguindo de longe, arriscando a vida dela com os crocodilos no Nilo. Não só a vida de Moisés foi arriscada, mas a dela também. E é interessante que ela também, espiritualmente, cresceu, desenvolveu. A Bíblia nos mostra que quando eles saíram do Egito, foi ela que puxou um cântico. Quando atravessaram o Mar Vermelho, foi ela que levou o povo a cantar uma composição que Deus deu para ela, de um louvor. E a Miriam ajudava Moisés e também o seu irmão Arão na condução do povo pelo deserto. E aqui a Bíblia faz questão de mostrar a sua morte e também o seu sepultamento. Era um momento difícil, não só para eles em si, porque as pessoas estavam morrendo, não só os rebeldes, mas também os bons. Diz a Bíblia que a Miriam era profeta. Ela, então, ajudava na condução daquela situação toda. E aqui ela morre. E na hora que ela morre, eles estavam num local que não era muito propício. E é interessante você notar e perceber isso, que as pessoas, o povo em si, povo de Israel, eles não estavam nem aí para o momento que Moisés estava passando, da perda da irmã. Tem pessoas, por exemplo, que ela te cobra as coisas, ela exige de você as coisas, mas elas não sabem o que você está passando. Elas não sabem o que você está vivendo no seu casamento, na sua saúde, na sua vida financeira, no seu trabalho, enfim. A pessoa quer o que ela precisa,
mas ela não entende seu lado. Eles poderiam, pelo menos, dar uma trégua. Olha, tudo bem que a situação não é muito confortável, mas Moisés acabou de perder sua irmã. Ele acabou de enterrar a sua irmã, que era um dos seus braços, não só no deserto, mas desde o Egito. Vamos respeitar esse momento e vamos esperar um pouco, dar um tempo para ele, para ele recuperar, para alguma coisa, mas não. Por isso você pode entender que por mais pressões que você já esteja passando, você vai encontrar, às vezes, não é de estranho, é de dentro de casa. Você vai encontrar mais pressão contra você. É aquilo que um tempo atrás eu estava falando, quem mata pastor é igreja, assim como quem mata a igreja é pastor. O pastor, quando ele perde a noção de Deus, ele acaba com o povo. Assim, o povo, quando não é espiritual e não é um povo de Deus, eles também acabam com a vida do pastor. Eles destroem o pastor. Se o pastor não tiver vida com Deus. Então, isso é um assunto em que quem é pastor, por exemplo, tem que ter muito cuidado para saber lidar com estas questões, principalmente lidando com gente. É até interessante. Uma vez eu viajei para Minas, eu fui sepultar o meu pai. E acabando de sepultar o meu pai, eu saí para ir resolver, não sei o que foi, encontrei algumas pessoas que estavam me pedindo oração para uns problemas que elas estavam passando, e eu tive que atender a pessoa ali e orar por ela naquele instante. Quer dizer, a pessoa não quer nem saber onde é que eu estava, de onde é que eu vim. Ela quer resolver o problema dela. Enfim, você poderia dizer assim, como aqui no Pará, o pessoal usa muito essa expressão de quando algo inesperado, ou algo assim, muito difícil acontece contigo, muitos dizem assim, eu perdi o chão. Isso aqui é para você poder entender que os seus pés devem estar firmados no chão e você não pode perder ele. Por quê? Porque vai te acontecer esses problemas. Vai ocorrer essas coisas. Pode haver estas pressões na sua vida, pode haver essas pressões na sua casa, pode haver em qualquer lugar. Isso pode acontecer. Eu acho que o seu milagre já está dando errado aí. Acho que é o seu Moisés. Aí o que ocorre? Você está vendo? Como a gente tem que ter paciência com o povo. Aí o que ocorre? Nós temos aqui que mesmo nesta situação inesperada, havia falta de água. Faltou água. E o que esse povo fez? Ao invés deles orarem, primeira coisa, quando te faltar qualquer coisa, te faltar paz, te faltar alegria, te faltar saúde, te faltar prosperidade, te faltar qualquer situação, primeira coisa, irmão, não é as outras pessoas que são obrigadas a prover a sua bênção. Vou repetir de novo. Quando te faltar alguma coisa, não são as outras pessoas, digamos assim, não é o seu pastor ou o seu líder espiritual que tem a obrigação de prover o que te falta. O seu provedor não é o seu pastor. O seu provedor é aquele em quem você nele acredita. Israel aqui não tinha ainda aprendido a usar a fé. É a mesma coisa. Os discípulos de Jesus, quando estavam no barco com ele, e o mar, a tempestade era forte, as ondas eram altas e o vento era forte, os discípulos foram lá, Jesus estava repousando, ele estava dormindo,
E os discípulos acordaram ele. Mestre, 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 acorda! Não te dá que nós estamos perecendo, que nós vamos morrer todo mundo. Primeiro, eles não iam morrer. Segunda coisa, para que eles foram acordar Jesus? Jesus já tinha ensinado para eles. Depois de tantos fatos, depois de tantas obras, de tantos milagres, eles ainda não tinham aprendido. Eles ainda não tinham pegado nada. Eles ainda não tinham visto como é que Moisés agia quando alguma coisa faltava. Isso aqui mostra, por exemplo, primeira coisa, você aprende muita coisa observando os outros. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, fala sobre João Batista. João Batista teve dúvida se Jesus era, se não era o Messias. Aí ele mandou seus discípulos irem até onde Jesus estava para perguntar a ele se ele era mesmo o Messias ou se eles deveriam esperar outro. Qual foi a resposta que Jesus deu? Qual foi a resposta que ele deu? Qual foi a resposta? Vocês não estão lendo a Bíblia, não? Vocês estão lendo o Diário do Pará, é? Mas tá bom. Vá e dize a João as coisas que vocês viram e ouviram. Se os discípulos de João não fossem bons observadores, eles não tirariam lição nenhuma. Muita coisa que eu aprendi na obra de Deus, eu não aprendi porque as pessoas chegaram e disseram assim: Carlos, é assim que faz. Você sabe o que eu fazia? Eu observava meu pastor. Eu via como é que ele agia. Como é que ele orava pelas pessoas, como é que ele pregava, como é que ele se portava. Eu vi nele. Por isso a Bíblia recomenda e diz assim: imitai a fé dos vossos pastores. Ele está mandando a gente imitar o quê? A fé. Porque significa, se a fé do seu pastor funciona, a sua também tem que funcionar se você estiver imitando ele. Se você estiver fazendo igual a fé dele. Por isso, eles viram várias vezes a fé de Moisés. Eles viram como é que Moisés agia, como é que Moisés tomava atitudes. Eles podiam ter tomado aqui, não teriam ter perturbado Moisés. E se você for verificar, por causa disso aqui, Moisés perdeu a bênção. Por causa disso aqui. Você tem que ter o cuidado para que as pessoas não façam você fazer coisas aonde você até tem o resultado, mas você perde de alguma forma alguma bênção de Deus. Moisés perdeu aqui o direito de entrar na terra para onde ele conduziu o povo para levá-los para lá, que era a terra de Canaã, por causa desse fato aqui. Às vezes você já está sobrecarregado, às vezes você já está debaixo de pressão e você ainda arranja alguém que te põe mais pressão em cima ainda do que já tem. Você tem que ter cabeça no lugar, você tem que ter a vida no lugar para você poder agir sempre com a fé. Não deixar o seu emocional tomar conta da sua alma, da sua mente, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e te levar a fazer o que você não deve fazer. Porque aqui o que ocorre? Ao invés deles usarem a fé, deles fazerem aquilo que eles viram Moisés fazendo, eles não usaram. Pelo contrário, eles não respeitaram nem a dor de Moisés. Eles não respeitaram nem o momento difícil que ele estava passando. Eles chegaram lá e contendeu, a Bíblia diz aqui claramente, criou confusão, atrito, debate.
críticas duras, pesadas contra Moisés eles levantaram. Contra ele e contra o seu irmão Arão, que tinha acabado de perder a irmã. E estavam no mesmo barco que o deles. Ao invés deles, você precisa entender isso, às vezes dentro da igreja você passa por situações assim, com irmãos desta maneira. Crentes, mas que ainda são crianças na fé, não se desenvolvem, não crescem. Jesus fala uma coisa que é bem interessante, nesse texto aqui, que ele diz assim, olha, aquele que crê em mim, fará o quê? As mesmas obras que eu faço. Agora, por exemplo, aqueles discípulos que viram o que Jesus fazia, eles podiam também fazer a mesma coisa. Esse povo aqui, que via o que Moisés fazia, também eles poderiam ter feito a mesma coisa. A mesma coisa eles poderiam ter feito. Por quê? Porque o Deus era o mesmo, a fé era a mesma, o efeito seria também o mesmo. Mas tem um demônio que ele põe uma coisa na cabeça da pessoa, que muitos pensam que se tiver um título de pastor, missionário, profeta, obreiro ou qualquer coisa antes do seu nome, você está mais qualificado diante de Deus. Irmãos, não é assim. O que nós precisamos não é ter um título ministerial. O que nós precisamos é crer no que Deus nos diz. Não interessa se você tem um cargo ministerial ou não. O que é necessário é que você creia na mesma palavra, que você creia nas mesmas coisas. Um dia uma jovem chegou para mim e disse assim, lá no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, ela disse assim, pastor, minha colega está na UTI entre a vida e a morte. O senhor poderia fazer uma visita lá para ela? Eu falei, eu posso. Agora, qual é o horário de visita no seu hospital? O horário é esse. Hoje, por exemplo, eu não posso ir. Então, se ela for durar só até hoje, eu não posso ir lá com ela hoje. É mesmo, pastor, é. Agora você pode. Eu? Eu não, pastor, eu sou só membro da igreja. Eu falei, mas você é do capeta ou você é de Deus? Não, eu sou de Deus. Falei, pois é, Jesus disse que aquele que crê nele fará as mesmas obras que ele fez. Não, porque lá no ministério que eu era, eles diziam que quem pode orar pelas pessoas é só pastor, obreiro, ou bispo, ou não sei o que lá mais. Falei, minha filha, aonde é que a Bíblia diz isso? A Bíblia diz que aquele que crê fará as mesmas coisas, as mesmas obras que eu fiz. É mesmo, pastor, eu posso fazer? Pode não, deve. Sua amiga morrer, a culpa é sua. Se você não fizer. Ela saiu de lá, pegou um azeite que ela tinha em casa, foi lá no hospital, visitou a amiga, orou por ela, ungiu ela, voltou para casa, uma semana depois ela estava lá. Minha amiga já foi para o quarto, e do quarto ela já está lá na minha casa, já saiu do hospital e já está recuperada, minha colega. Pois é, você poderia ter tirado ela de lá antes, se você tivesse usado a sua fé. Se esse povo tivesse usado a sua fé, eles não teriam complicado Moisés. Eles teriam ajudado ele. Porque às vezes tem pessoas que por não usar, não é que elas não tenham não, elas têm, a pessoa só não usa. Se elas estivessem usando a fé que têm, elas ajudariam em muito a igreja, o ministério, a obra. De que forma? Porque a gente pensa que usar a fé é bicho de 7 cabeças. Usar a fé é a coisa mais fácil que tem, todo mundo pode fazer. Por quê? Veja bem, na hora que faltou água, o que o povo fez? Contendeu. Murmurou. Porque o versículo 4 eles diz, por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto?
Eles estavam culpando Moisés pela condição que eles estavam passando. E o que eles estavam passando era justamente por não usar a fé que já existia. Olha para o seu vizinho e diz assim: o que você está passando, se há algum culpado, o primeiro é o diabo e o segundo é você. A sua estupidez é que está causando tudo isso. Na hora que eles contenderam contra Moisés, o que Moisés falou? O que Moisés falou? Nada. Na hora que eles murmuraram, o que Moisés respondeu? Nada. Na hora que eles acusaram Moisés, o que Moisés respondeu? Nada. Isso aqui é lição para a gente. Se você quiser resposta de Deus, não entra em discussão com gente estúpida. Não responda às críticas que te fizerem. Às vezes eu ouço, por exemplo, alguns colegas de ministério, que eles vão para a televisão para responder crítica. Eles gravam vídeos, põem na internet para responder críticas. Você não responde crítica. Um tempo atrás eu estava fazendo aqui inclusive as inscrições já vão ser abertas antes do final do mês, que é da Agrade. Eu estava fazendo um curso da Agrade aqui com o pessoal e nós colocamos uma matéria chamada Vida Cristã. E nessa matéria nós colocamos alguns temas e a crítica foi uma dessas que nós abordamos no assunto, no curso, que abortar é tirar, né? Nós fizemos foi colocar. Nós falamos sobre esse assunto e muitas pessoas disseram assim: não, pastor, a crítica, se ela for construtiva, ela é boa. Agora me faça uma crítica construtiva. Não existe, irmão. Porque crítica é expor uma falha segundo você, de acordo com você. Eu estou errado. Você então atribui ao que eu estou em falta de acordo contigo. Primeira coisa, quem tinha tirado o povo de Israel do Egito? Tem certeza? Quem é que estava tirando eles do Egito? Ok. Deixa eu só te falar uma coisa. Primeira situação, você é Deus. Mas tem gente que quer ser Deus. Tem gente que quer suprir tudo, tem gente que quer fazer tudo, tem gente que quer resolver tudo. Tem gente que quer ter resposta para tudo, tem gente que quer responder tudo. Eles querem ser Deus. Primeira coisa, Moisés não respondeu quando eles vieram contender com ele. Lá no livro de 1 Timóteo, 1 ou 2 Timóteo, não me recordo aqui, deixa eu só conferir para mim de falar besteira, que senão depois, ainda mais esse negócio gravado, o pessoal vai falar assim: pastor, só falou aquele dia, aí não está escrito isso não, hein? Está errado. Está aqui, ó, é 2 Timóteo, versículo 24, ao servo do Senhor não convém contender. Primeira coisa, irmã, marido veio disputar contigo, contender com você, qualquer pessoa, irmão, funcionário, parente, primo, tia, esposa, mãe, avó, sogra, genro, nora, foi contender contigo, não responda nada. Não entra nessa atmosfera de você querer dar resposta, principalmente para quem é estúpido. Por quê? Porque se você der uma resposta à altura do que a pessoa precisa, ela vai te odiar mais. Agora ela não vai só contender contigo.
ela vai brigar com você mesmo. E você vai estar alimentando um problema. Na segunda coisa, eles acusam Moisés. O que é que Paulo diz para nós quando nós somos acusados? Quando alguém nos acusa, quando alguém nos persegue, quando alguém faz alguma coisa com a gente. Leia Romanos 8, que você vai ver o que ele diz lá. Às vezes, as pessoas te acusam de uma situação que você não é o culpado dela. Você está fazendo exatamente como Deus ordenou. E mesmo você fazendo as coisas como Deus te ordenou, pode ser que as coisas não se encaminhem conforme estava previsto. Guarde isso. Lembre-se disso. Porque tem gente que não é os outros que reclamam com ela, não. É ela mesma que reclama com Deus. O que eu ouço na igreja, irmão, de crente, que chega comigo e diz: pastor, eu sou dizimista. Tem hora que dá vontade de você mandar. Se o dinheiro estivesse na minha conta, eu faria assim: soma quanto você deu, irmão, vou lhe devolver agora. Com juro e correção monetária para tu não ficar arrependido. Mas como o dinheiro não fica no meu poder, eu não tenho como fazer isso. Mas se ficasse, eu faria. Pelo menos a proposta eu faria. Soma. Eu vou lhe devolver para você não ter o direito de falar essas coisas. Por quê? Porque, veja bem, não foi Deus que mandou Moisés ir no Egito e tirar o povo de lá? Não foi Deus que mandou ele ir pelo deserto? Por que estava faltando água? A mesma coisa. Não foi Jesus que pegou os discípulos em Mateus 14, em Mateus 8. Não foi Jesus que pegou eles e mandou eles entrarem no barco e atravessar para o outro lado. Não foi Jesus que mandou? Por que veio tempestade? Por que veio vento forte? Por que o barco não passou? Mas não foi Jesus que mandou? Então você precisa entender que mesmo você estando fazendo a vontade de Deus, você esteja fazendo a vontade de Deus, pode ser que pareça que alguma coisa está dando errado. Quando parecer que a coisa está dando errado, primeiro, ao invés de discutir, segundo, ao invés de disputar com os outros e acusar, seja alguém ou seja até mesmo Deus, e ter medo de perder o que você possui, faça uma coisa. Qual? Como Moisés fez. Primeira coisa, fique calado. Dizia a minha mãe que boca fechada não entra mosquito. Fica calado. Quando você não entender, quando você não compreender, às vezes tem certas situações que estão acontecendo na minha vida, eu não entendo. E olha que eu já tenho 21 anos que eu estou fazendo o que eu faço. E tem certas situações que a gente depara e a gente não sabe o porquê. Um tempo atrás, por exemplo, eu perdi um pastor, amigo, pra caramba. E eu murmurei contra Deus por isso. E depois, mais à frente, em 2010, nós perdemos um outro pastor. E a minha esposa disse: mas poxa, logo agora ele ia começar a ajudar a gente aqui, a gente precisa de gente séria para nos ajudar. Nós precisamos. E como a gente precisa de gente séria? E eu olhei para ela e disse assim: não reclame, Deus sabe tudo o que faz. Quando você reclama, quando você murmura, quando você coloca a culpa nos outros ou nas pessoas, você está culpando, no fundo você está culpando a Deus. Porque é como se Deus estivesse, no mínimo, sendo permissivo. Porque no fundo, Ele está pelo menos permitindo que o desgraçado te atinja, que o miserável entre no seu caminho, que a pessoa te atrapalhe. No fundo, Ele está pelo menos
permitindo que isso ocorra. No fundo, você está falando contra ele. Então, quando as coisas não derem certo e te faltar alguma coisa, eu te convido a fazer o seguinte. O quê? Pare de reclamar e procurar o culpado. Pare de criticar os outros e começar a colocar nos outros a culpa da sua falha, da sua falta, ou da sua escassez, ou da sua dificuldade, ou da sua dor. Eu estou assim por causa do missionário Soares, porque eu estou aqui, porque o missionário mandou eu fazer isso, porque a culpa é dele, porque a culpa é do pastor Carlos, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu marido, porque eu fui conversar com o pastor falou que eu tinha que fazer, eu fui fazer e olha o que deu. É mais ou menos isso que eles estavam dizendo. Moisés, por que você fez a gente subir do Egito? Trazer para esse lugar desgraçado, esse lugar miserável. Não tem nem semente aqui, não tem nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. E quando Moisés ouviu isso, Moisés estava mudo, e mudo ele ficou. Ele se levanta. Olha o versículo aí, o que diz aí, vou te mostrar como é que sai dessa situação. A gente entra, quando entra assim, como eles. Versículo de número 6. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E o que aconteceu, irmão? A glória de Deus é a sua presença. Por exemplo, Marta e Maria queriam a glória de Deus lá na casa delas. O que elas mandaram fazer? Mandaram uma reclamação? Não, elas fizeram um pedido. Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. A glória de Deus foi lá, quer dizer, a presença de Deus foi até a casa de Maria e de Marta. E a presença de Deus na casa de Maria e de Marta trouxe Lázaro do mundo dos mortos. Como é que eu vou trazer a presença de Deus? Reclamando? Murmurando? Culpando os outros do que eu estou vivendo? Culpando os outros da minha condição? Colocando sobre a responsabilidade dos outros a minha situação? Tem pessoas, se acontecer alguma coisa comigo, você vai ver. Você vai pagar. Deus vai cobrar isso de você ou qualquer outra coisa. O que atrai a presença de Deus não são os nossos problemas, não são nossas dificuldades, não são nossas dores. O que Moisés e Arão foram fazer com seus rostos no chão, lá na porta da tenda, onde ficava ali, onde estava a arca do testemunho, aonde estavam os mandamentos, aonde estava a porção do maná. O que Moisés e Arão foram fazer ali? O que eles foram fazer? Eles foram orar. Mas eu vou falar mais algumas coisas sobre a presença de Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre ela, depois eu vou voltar aqui, que eu quero falar uma coisa hoje com você. Em Gênesis 17, pegue aí primeiro, Gênesis 17, diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, o que o Senhor disse para ele? Primeira coisa, você quer ser perfeito? Só tem uma coisa que te aperfeiçoa, é a presença de Deus em você. Não é você andar na igreja, é você andar na presença de Deus. Segunda coisa, versículo 2, o que a presença de Deus vai fazer na minha vida ou na sua? E porei o meu concerto entre mim e ti,
e te multiplicarei o quê? Grandissimamente. O que a presença de Deus vai fazer na minha vida e na sua? Vai fazer a gente crescer. Vai fazer a gente se expandir para quem tem negócios, para quem quer ficar assim, gerar grandes recursos, movimentar grandes quantias. A presença de Deus na sua vida vai fazer você gerar o que nunca foi gerado. A presença de Deus na nossa vida, o que ela faz? Ela nos abençoa. Em Salmos 16, versículo 11, o salmista diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria. O que a presença de Deus me dá? Vida. Segunda coisa, o que a presença de Deus me dá? Alegria. Esse povo aqui estava alegre? Estava? Você tem alegria? Se você está atravessando por qualquer problema na sua vida, certamente você me questionaria dizendo: como que eu vou ter alegria se a minha casa está assim, se meu casamento está assim, se as minhas finanças estão assim, se eu estou com problema de saúde assim? O problema não é o que nós temos, é o que está conosco. Primeira coisa, se a presença de Deus estiver em mim, eu vou murmurar? Eu vou culpar os outros dos meus problemas? Eu vou temer? Eu vou ter medo do que eu estou passando? Não. Porque Davi diz assim: ainda, o Salmo 27, ainda que um exército inteiro me cerque, cerca de 6.000 homens, Davi diz assim: eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Por que eu fico temendo? Esse povo aqui, por exemplo, tinha medo da morte. Eles estavam dizendo: você nos trouxe para morrer, a gente e os animais. Pois é, por que eu estou receoso de perder as batalhas que eu estou diante delas? Por que eu temo essas coisas? Porque eu estou sem a presença de Deus. A presença de Deus na minha vida me dá coragem para enfrentar. A presença de Deus na minha vida me dá condição de enfrentar as adversidades que vêm contra mim de cabeça erguida, sem temer o desfecho delas. E nós temos hoje uma coisa que Israel não tinha. Aliás, eles tinham, porque Deuteronômio 20 diz que eles tinham. Mas Paulo garante para nós em Romanos 8,37, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não é por mim, é aquele que me amou é que me dá a vitória, porque ele não só me amou, ele me ama e quer que eu vença. E vença sempre. Por que nós ficamos amedrontados diante das dificuldades? Nós estamos sem a presença. O que Moisés faz? Ele vai até a porta da tenda sagrada onde estava a arca do testemunho, onde estava a palavra de Deus, os mandamentos que Deus havia dado a Israel. Ele vai até ela, e quando ele chega até a porta da tenda, ele, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz que ele e Arão se lançaram de joelhos ao chão. E parece que seja isso o versículo. Na linguagem de hoje, o que diz? Na hora que eles oraram, a presença de Deus apareceu. Aí, deixa eu fazer uma coisa. A presença de Deus, quando apareceu aqui, apareceu com a solução do problema pior que eles tinham, que era a água. Como conseguir água não era para Moisés e Arão. Como conseguir água para quase 600.000 pessoas beber?
e pessoas sedentas. Não podia ser goteira, né, irmão? Não podia ser sereno, orvalho no deserto. Tinha que ser água. Como conseguir isso? Isso é algo fora do natural, é algo fora do comum. Porque antes eles tinham conseguido umas águas que não eram potáveis, mas pelo menos estava ali, no chão. Agora eles estão longe de uma fonte, né? Aquelas águas só foram transformadas, e agora eles estão sedentos, os animais sedentos, e como que eles vão conseguir água para essa galera? Moisés não perguntou como, porque quem tem a presença de Deus não indaga como isso vai acontecer. Se você indagar, você indagará, como indagou Maria, que há pretexto de esclarecimento, de dissipar as suas dúvidas, porque enquanto houver dúvida, sabe o que vai acontecer com os seus milagres? Nada. Maria, por exemplo, ela não entendia, ela não entendeu muito bem quando o anjo falou, olha, o poder do Altíssimo te cobrirá, e o ente santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus, tal. Ela não entendeu isso. Espera aí, não vai haver. E como é que isso vai acontecer? Eu não estou entendendo, explica direito. O anjo explicou para ela, e quando o anjo explicou, ela disse assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quando acabou as dúvidas dela, o milagre de Deus se manifestou. A mesma coisa. Se nós, entenda bem, irmãos, se nós não oramos, não é de se admirar, porque que nós culpamos os outros da nossa condição. Se nós não oramos, não é de se admirar porque que a nossa vida está uma desgraça. Se nós não oramos, eu estou falando de oração, eu não estou falando de grito, de berro, de murmuração, porque tem gente que não ora, murmura. A oração é aquilo que sai do íntimo do nosso ser para Deus, aquilo que sai de um coração quebrantado, porque a maioria das pessoas elas não oram, elas cobram. Eu estou te falando isso por quê? Porque eu fui uma pessoa mais amargosa em oração. No tempo da minha maior dificuldade, das minhas maiores lutas, eu não orava. Eu reclamava com Deus em oração. Eu acusava Deus da minha condição, da minha situação. E por que que Deus não fazia nada? Às vezes eu ouço, por exemplo, alguns colegas pastores que eles dizem assim, você tem que falar sério com Deus, se Deus, ou Deus é, ou Deus não é, se Deus não é, rasga essa Bíblia, põe fogo nela, pisa em cima dela. Não, não faça isso. O que a fé te faz? A fé não te faz recorrer ao milagre. Moisés não chegou lá, Senhor, está faltando água, o povo está aqui quase me batendo, eu estou aqui numa situação tão terrível, tão difícil, tão complicada, acabei de perder minha irmã, Senhor, o que eu faço? Moisés não faz nenhuma dessas orações, Moisés apenas se aproxima de Deus. Quando a presença de Deus chega na minha vida ou na sua, Ele dá a nós a porta de saída para a gente ir embora, mas nós não temos que buscar a porta de saída, nós temos que buscar a sua presença. Eu não tenho que chegar lá, olha, eu estou com câncer, olha, me cura, me liberta. Faz isso como as pessoas chegam com a gente, né, pastor? Ore por mim que eu estou com um problema muito sério, eu não posso ficar assim, eu não aceito, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, sou patrocinador do Show da Fé. Deixa para lá. Parece assim, ou Deus dá esse negócio, então eu cancelo tudo que eu tenho, que eu estou dando para Ele, eu estou fazendo aqui, né? Porque eu estou fazendo as coisas, Ele não está vendo? Não, irmão. Moisés foi para o lugar aonde Deus estava. Onde é que Deus estava? Deus estava na porta daquela tenda. Moisés foi para a presença de Deus. Pastor, como é que a gente vai orar assim, pastor, se a nossa casa está caindo? Deixa ser incrédulo. Ou você acredita nas promessas de Deus, ou não. Isso é muito prático. Esse povo, por exemplo, não acreditava. Ao invés deles orarem,
Eles reclamaram. A pessoa que acredita na palavra de Deus, ela não reclama, ela não chora, ela não murmura, ela não culpa A, B, C ou D da condição dela. Ela simplesmente vai para onde? Ela vai para aquele que tem resposta para a vida dela, aquele que tem uma porta de saída, aquele que tem um caminho, aquele que tem uma solução para o seu problema, e esse não é outro senão o Senhor, Criador dos céus e da terra. Moisés não foi lá dizer: Senhor, o Senhor mandou ir buscar esse povo, e olha só o que eles estão fazendo comigo, eles estão acabando com meus dias, eles estão me ferrando, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, tenha dó, tenha compaixão da nossa situação. Olha como nós estamos aqui com quase 600 mil pessoas, e não tem água para essa galera beber. Como é que nós vamos fazer? Ele não foi lá dizendo para Deus o que é que tinha que fazer. Ele simplesmente foi até a presença de Deus. A presença de Deus, quando nós entramos nela, ou quando ela entra na nossa vida, ela nos guia em como sairmos da situação em que nos metemos e que nos complicou completamente. Então, em tese, recapitulando, se eu não oro, qual a presença que eu vou ter? Qual a presença que eu vou ter? Do inimigo, que já está tirando tudo o que eu tenho, estou na iminência de perder o que tenho, perdão, e estou, né, na condição de falta aqui, por exemplo, faltava para eles água, para mim pode estar faltando saúde, pode estar faltando paz, pode estar faltando prosperidade, pode estar faltando qualquer outras coisas mais, você pode ir acrescentando aí. Por que está faltando? A presença. Ah, porque eu não consigo ser curado. Aí deixa eu só te fazer uma pergunta. Você consegue entrar na presença de Deus? Ah, pastor, eu não sei o que é isso. Pois é, você consegue orar despretensioso. Porque orar assim: Senhor, me cura, me liberta, eu vim aqui hoje para receber essa bênção, para receber esse milagre. Senhor, eu não aceito viver assim. Todo mundo ora, irmão, eu também orava. E eu brigava com Deus. Sou seu servo, sou fiel. Deus sabe, Ele não é surdo, não é cego, não é mudo. Ele sabe o que eu faço, até melhor do que eu mesmo. Agora, o que eu entendi na minha vida? Eu entendi na minha vida que eu não precisava de oração para poder ter suprimento disso, para ter suprimento daquilo. Porque eu entendi Romanos 8, 32. Você sabe o que está escrito lá em Romanos 8, 32? Sabe? Abra aí Romanos 8, 32, por favor. Põe na tela aí, ó. Esse, meu filho. Pronto, está aí, ó. Quem não achou, leia na tela. Está mais rápido. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por quem? Por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Você quer ter tudo? Quero. Você tem que estar com quem? Você tem que estar com ele. É igual, por exemplo, ó, você vê que Deus descomplica tudo para nós. Deus queria que Adão tivesse tudo. Deus só pediu para ele uma coisa. O que foi que Deus pediu para ele? Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Só uma coisa. Deus quer me dar tudo. E o que é que Deus me pede? Uma coisa só. Ande com meu filho. Você vai ter tudo. Lembra o que Marta falou? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Com o que a gente tem que preocupar, irmão? Com Ele. Então olhe para cá. O que eu tenho é resultado da minha busca à presença de Deus. Ah, pastor, estou cheio de problema. Pois é. Onde é que está Deus na sua vida? Quantas orações você tem feito, se lançando nos pés do Senhor, não para pedir casa, trabalho, saúde, paz, alegria, para pedir uma coisa. Romanos 8:11, põe na tela. E
se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Não busca o que te falta, porque o que está te faltando não é saúde, não é dinheiro, não é paz. O que está nos faltando não é bons negócios. O que está nos faltando é a presença de Deus. Pastor, está faltando um marido para mim. Não, está faltando a presença de Deus. Quando você tiver a presença de Deus, Deus tem um marido para você. Pastor, o que me falta é uma esposa compreensiva, porque a minha parece uma jararaca, aquela praga. Não, o que te falta não é uma esposa compreensiva. Falta é Deus em você para sua esposa te respeitar como homem de Deus. Você mostra isso para ela, aí ela se amansa totalmente, porque aonde tem jararaca, irmão, e tem outra cobra, uma engole a outra. É perigoso, né? Tem cobra que uma come a outra. Então, às vezes, as cobras estão querendo comer uma a outra, né? Deixa para lá, vamos mudar de assunto? Vamos mudar esse negócio, né? Vamos falar de outra coisa. É a mesma coisa. Só que as pessoas, não, porque eu estou precisando muito de oração. Não, você não está precisando muito de oração. Você está precisando é da oração certa. Qual é a oração certa? A oração certa, outros não fazem por você. Eu posso fazer aqui orações e você ser liberto, curado e abençoado. Eu posso fazer e você fica. Mas a presença de Deus não. A presença de Deus, se ela estiver em mim, ela permanece comigo, ela não vai com você. Ela só vai com você quando você a requer pessoalmente diante dele. Porque a presença de Deus é uma opção que Deus me dá e dá a você. Por isso, se nós temos tido poucos, estamos tendo muita falta e poucos milagres, aonde está a presença de Deus na minha vida? Onde que ela está? Onde está a presença dele? É porque tem gente, como hoje é domingo, eu espero que você compreenda. Eu não estou criticando ninguém. Eu quero que o povo que busque a Deus amadureça. O povo que busque a Deus cresça. Porque principalmente os pastores no Brasil estão criando um povo preguiçoso para Deus. Por quê? Eu oro, eu faço. Eu também faço, irmão, eu não preciso falar. Isso é obrigação minha como pastor fazer. Me consagrar, buscar, orar, me esforçar, dedicar, eu faço. Eu não preciso falar isso não. Agora, eu não posso deixar, porque não foi assim que minha vida mudou, também eu não posso deixar que você seja um crente preguiçoso, que você seja como esse povo de Israel, que morreu no deserto, e um povo que só sabia reclamar quando as coisas não davam certo, embora eles estavam andando no caminho que Deus propôs. A gente tem que desenvolver a fé, a gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer, a gente tem que deixar de ser criança. Essa mensagem que eu estou falando com você aqui hoje é justamente para isso. É justamente para isso aqui. Agora, claro, é fato, tem horas que você vai precisar da ajuda de alguém? Também. Mas o próprio Deus, quando você precisar, Ele te enviará. Teve um homem, por exemplo, que orava na Macedônia. Ele não conseguia resolver o problema da Macedônia. Mas Deus fez com que Paulo escutasse de onde ele estava a oração daquele homem, e Paulo foi até a Macedônia para ajudá-los. A mesma coisa.
Deus sabia que Ananias, em Atos capítulo 9, Ananias não seria curado. Ananias não, Enéas. Eu estou até trocando o nome do camarada. Ananias foi morrer. Deus sabia que Enéas não ficaria curado sozinho. Então o que Deus fez? Fez Pedro ir até a casa dele. A mesma coisa, Cornélio orava, ele não sabia como buscar a Deus, mas Deus enviou Pedro até a casa de Cornélio para orientar ele. Depois você não vê Pedro voltando na casa de Cornélio mais. É como eu estou mostrando para você, é essa situação que Israel passou e que nós hoje estamos passando, não era para a gente passar mais. Isso aqui é para a gente crescer, é para a gente amadurecer. Tem gente que só vive reclamando, é marido reclamando de mulher, pai reclamando de filho, irmão, crente reclamando de pastor, enfim, aquela murmuração, aquela reclamação, porque está me faltando isso, porque na nossa igreja não tem esse trabalho, porque não, mas, meu irmão, para com esse negócio, conversa fiada, tem muita coisa que na nossa igreja não tem, que tem em outros ministérios, e a gente nem por isso vai para lá para os outros, a gente fica onde a gente está, e Deus trabalha na vida da gente. A presença dele é que nos endireita, a presença dele é que nos conserta. A presença dele se manifesta quando a gente ora, não é quando a gente precisa ou quando a gente reclama, quando a gente fica indignado, aborrecido, chateado, magoado com algumas coisas. É na hora que a gente ora que a presença de Deus se manifesta na nossa vida. Amém? Vou fazer com você a mesma coisa que nós fizemos. Eu chamei o povo, domingo retrasado eu estive lá em Uberlândia, em Minas Gerais, eu fiz um culto lá no domingo à noite. Eu fiz de manhã e de noite. E no culto da noite eu disse assim para as pessoas, falei, olha, eu não vou orar para você receber nada. Como também hoje, eu não vou orar para Deus te curar, para Deus abrir caminho, para Deus te abençoar em nada. Pô, pastor, então depois do culto eu quero falar com o senhor. Então eu quero dizer uma notícia ruim, depois do culto também não vou atender. Mas eu saí de casa hoje, eu falei com Deus que eu ia vir, e eu ia pedir o Senhor para o Senhor orar por mim, para Deus me dar essa bênção. Eu estou te dando uma notícia ruim, não vou pedir bênção para você. Não vou pedir cura, não vou pedir libertação, não vou pedir alegria, não vou pedir salvação, não vou pedir paz, eu não vou pedir porta aberta, não vou pedir nada. A única coisa que eu vou pedir é só essa. Senhor, traz a sua presença no coração dessa mulher e desse homem que te quer. Porque quando eu disse isso para as pessoas lá em Minas Gerais, eu disse, vem na frente aqui quem quer receber isso. As pessoas foram. E na hora que nós invocamos a presença de Deus naquele lugar, as pessoas que estavam com o demônio foram caindo manifestadas no chão. Por quê? Porque aquelas pessoas querem uma mudança na vida. A presença de Deus, quando ela vem, ela muda. Ela nos transforma. Ela nos transforma completamente. É isso que a presença de Deus faz na nossa vida. Se você só tem uma coisa, põe isso no seu coração, na sua cabeça. Eu estou precisando de tanta coisa, pastor, não, você só precisa de uma só. Uma só. Não, mas eu preciso de muita. Não, você só precisa de uma. Você precisa da presença de Deus. Se ela estiver aí, ela muda a sua vida, sua família, seu casamento, sua saúde, muda tudo. Se o Espírito de Deus, aquele Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, frio, gelado, duro, era o 3º dia que ele tinha morrido, já estava ali o corpo já pronto, né, para estourar fígado, estourar tudo aquilo ali, apodrecer, e o Espírito de Deus entrou naquele corpo e colocou aquele corpo em pé. Levantou aquele corpo. Hoje Deus vai endireitar a sua coluna, vai endireitar a sua vida, vai abrir seus caminhos. Busca a presença dEle.
Na hora que Moisés se jogou em oração diante dele lá na tenda, a glória dele veio e se manifestou. O que é mais interessante, sabe o que é? Eu estava pensando comigo, meditando comigo nisso. O que é mais interessante é o seguinte: é que os mandamentos de Deus estavam lá dentro da arca. Ela era um pouco maior do que essa, mais larga. Estava lá dentro. Havia uma cabanazinha, uma tenda, a gente chama de tenda, mas é uma cabana que cobria aquela arca com aqueles mandamentos ali dentro. E, respeitosamente, aquilo ficava como uma tenda comum, normal. Mas quando Moisés ou Arão se chegasse lá e fizesse isso aqui, ó, aquilo ali, porque para cada ação tem uma reação. Quando a gente ora para buscar a presença de Deus, a presença dele se levanta. Agora, quando a gente grita, pede socorro, pede ajuda, nem sempre a presença dele se manifesta. Sabe por quê? Porque a gente não está precisando de grito, de socorro e de um milagre ou de uma bênção. A gente está precisando dele. Todas as vezes que Moisés e Arão iam diante da tenda, eles não iam por causa do que faltava. Aliás, eles iam por causa do que faltava, mas eles sabiam o que estava faltando no meio do povo. O que estava faltando no meio do povo? A presença de Deus. Porque a presença de Deus solucionava tudo. A presença de Deus até hoje ainda soluciona tudo. Diga graças a Deus.